Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o vosso amigo de sempre, Pastor Cianuque Monteiro, e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página, a página Teólogo Cianuque Monteiro. Vamos praticar o triplo C. Compartilha, comente e curte. Bem, hoje nós vamos trazer uma reflexão acerca daquilo que foi o dia 31 em Angola. O dia de ontem foi um dia marcante na história política e social do nosso país. E nós estamos aqui, eu particularmente estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Foi um dia de reflexão nacional. Mas afinal de contas, refletir sobre o quê? Refletir sobre o quê? É isso que eu trago aqui para a nossa reflexão ontem, porque eu sei que muitos ficaram em casa só a banzelar, não refletiram nada. Muitos estou falando é para estar em casa refletir o país. Mas então, o que significa refletir o país? O que é ficar em casa para refletir o país? Vamos lá ver quem está aí do outro lado. Olha, está aí a Manuela. Manuela Peloto, Manuela. Paz, Pastor Paz, Manuela. Está aí também o Sacamauro. Ei, grande nome, Sacamauro. Pedro Bidi Jovelino, diz: cheguei, pastor. Boa, boa. Que bom que você chegou. Me contem a vossa experiência sobre o dia de ontem. Como é que foi o dia de ontem aí com vocês? Como é que foi o dia de ontem aí com vocês? Bem, é assim, muitos foram a favor de ficar em casa, outros foram contra. Eu, particularmente, trago essa reflexão porque eu acho que nós estamos a reivindicar nossos direitos e a própria manifestação é um direito constitucional, tanto a manifestação, quer por via de manifestação nas ruas, como já se tem feito, como essa que se fez ontem. Algumas pessoas foram contra, né? E eu não achei prudente as pessoas manifestarem contra antes. Por isso é que eu estou a fazer esse live depois dessa manifestação. Porque quando você vai contra, através de postagens, o pessoal o que é que vê? O pessoal te confunde com K2. O pessoal te confunde com Tuga Agressiva. O pessoal te confunde com Pai Profeta. O pessoal te confunde com aquilo que nós chamamos de lumpen proletariado, lumpen proletário. As pessoas usadas pelo regime. Obviamente que há muitas coisas que eu já tenho falado nas minhas lives, não concordo muito com o modus operandi da forma como as coisas são feitas, mas eu tenho que me reservar ao silêncio, deixar as coisas acontecerem e depois dar o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista não difere daquilo que eu já tenho falado aqui muitas vezes. Por exemplo, paramos para refletir o país, mas refletimos o quê? Qual foi o objeto ou quais foram os objetos da nossa reflexão? Não se teve uma linha orientadora sobre a reflexão. Fica na tua casa, irmão, não sai, reflete o país, mas refletir o quê? O que é que nós precisamos refletir? Faltou deixar isso claro. Faltou deixar isso claro. É importante refletirmos sobre o país. O país não está bom, o país não está bem. E quem diz que está bem é uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que só pensa em si, na sua barriga, como fez aquele culturista, o K2, disse: o país tem rumo, o país está bom, eu estou bem, minha família está bem, estamos na Vila Pacífica. Como se o assunto fosse esse, o problema que nós estamos a discutir. Não é um problema de foro individual, de você saber se você está bem. Se não fosse assim, as pessoas estão na diáspora, as pessoas estão na Europa, as pessoas estão em uma vida minimamente com as condições básicas já resolvidas, não estariam a dizer que vamos parar para refletir o país. Também estão mais ou menos bem.
embora também fruto de muito trabalho, esforçado e tal, mas pelo menos tem as condições básicas, saneamento básico, uma boa refeição garantida, um salário mínimo que dá para viver, por exemplo, com uma qualidade de vida muito melhor de quem vive em Angola. Se essas pessoas, se pessoas empresárias pararam a empresa para refletir o país, significa que essas pessoas não pensaram apenas nelas. São pessoas que são alocêntricas. O contrário de egocêntrico é alocêntrico. O contrário de egocentrismo é o alocentrismo. É quando você sai nesse nível, nessa dimensão de pensar apenas no teu umbigo, no teu estômago, em ti, na sua família, no seu bem-estar, e você passa a ter sensibilidade, você passa a se comover. Por exemplo, com a história daquela menina que estava chorando, disse que eu sou uma criança, eu sou uma criança, eu acordo aqui nas pedras, eu não tenho futuro. Eu estou aqui, meus filhos, eu estou no Brasil, para quem sabe, meus filhos têm pelo menos uma refeição garantida na escola. De manhã, o que estuda de manhã, o que estuda de tarde, a que estuda de noite. A que estuda de noite fez ontem 17 anos, estuda de noite porque já está a trabalhar. Aqui no Brasil começa-se a trabalhar com 16 anos, chama um jovem aprendiz, já recebe um salário mínimo, já vai trabalhar, mas ainda assim tem refeição na escola. Então eu teria tudo para falar que eu estou bem, meus filhos estão bem, epa, o resto se virem, mas não é isso. Não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sair desse nível, dessa dimensão, de pensarmos apenas em nós e passarmos a pensar no coletivo. Então esse dia de reflexão é um ponto positivo, porque sempre falamos, nós temos que parar para pensar o país. Então eu disse, mas pensar o quê? Que país nós queremos? Que Angola nós queremos? Se nós não pararmos para delinear o rumo do país, que tipo de país queremos, estamos a parar só em vão. E isso vai mexendo, por exemplo, com o regime, por quê? Porque, na verdade, o regime não quer que apareça alguém que influencie. Muitos sabem, mas é o gangsta, Itália, é o gangsta. É, estudou até quarta e não estudou e não sei o quê. O grande problema ainda não estamos a nos referir sobre escolaridade, sobre o grau de escolaridade. Vocês estão a entender isso? Porque o que é um líder? Eu postei ontem no meu Facebook. O líder é aquele que faz com que os outros queiram fazer aquilo que ele quer que seja feito. A diferença entre líder e chefe. O chefe é alguém que é um superior hierárquico que dá ordem e espera ser obedecido. Mas o líder trabalha com influência. Ele usa-se do seu carisma, ele usa-se da sua capacidade de influenciar para motivar os outros. Quer dizer, as pessoas ficaram em casa, não porque foram coagidos, foram influenciadas, as pessoas queriam ficar. Você entendeu? Então, líder é aquele que faz com que você queira fazer aquilo que ele quer que seja feito. E o regime deu conta disso. Quem se levanta como um líder. Mas é claro que tem suas falhas, é aquilo que eu estou a dizer. Pensar o país, refletir o quê? É preciso saber que país queremos, que rumo vamos ter. Temos que delinear que tipo de Angola nós queremos. Por exemplo, eu tenho aqui, vou ler um bocadinho no trecho do meu livro. Esse meu livro, saiba como chegar longe. Eu escrevi esse livro, é um livro motivacional, mas eu podia pegar esse livro e escrever isso assim, para falar para a nação, e como é que a nação pode chegar longe em termos espirituais, econômicos, sociais. E aqui neste livro, eh, 53, no meu livro, na página 53, olha só, vou ler um bocadinho para vocês o que eu. Antes de pensar, olha, eu escrevo na página 53, saiba a que lugar pretende chegar. E digo, antes de você pensar no lugar ao qual pretende chegar, primeiro precisa ser realista consigo mesmo a respeito do local onde se encontra atualmente. Qual é a realidade atual da sua espiritualidade, da sua saúde, do seu casamento, da sua carreira, das suas finanças, do seu relacionamento? Ou seja, resumindo e concluindo, queremos parar para refletir o país, para fazer um diagnóstico, primeiro histórico. Vou já começar a falar. O objeto da nossa reflexão é primeiro histórico. Para nós estarmos aqui onde nós estamos como angolano, nesse sofrimento,
os moçambicanos, para nós estarmos aqui com os moçambicanos onde nós estamos, o que é que aconteceu lá atrás? Isso vai te remeter a um estudo histórico. Você vai estudar as consequências da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, aí a polarização entre capitalismo e comunismo, o envio de tropas cubanos nos países africanos, em Angola, nomeadamente em Cuba, a ascensão dos regimes como Frelimo e MPLA, porque é importante você saber que para termos os regimes que temos hoje nos nossos países, que já duram cerca de quase 5 décadas, quase 50 anos, eles não se colocaram aí só eles por si. Houve uma influência externa, houve uma influência de grandes potências militares que os colocaram onde eles estão até hoje. Isso já ajuda você, como jovem que quer uma mudança, a entender o cenário do jogo, porque aqui é um jogo de xadrez. Por isso que eu comecei com essa música da Zagaia, que tem como título A Emboscada A Emboscada. Você está a entender bem? Por isso eu ouvi a Zagaia, não é só ouvir, você tem que entender a emboscada. Ele diz a emboscada da política, que é uma emboscada. Vocês estão a entender isso? Então, é uma reflexão do ponto de vista histórico. Entender, você precisa entender a máquina. Por isso é que eu disse no live passado, que os jovens que são contra o MPLA, mas eles são a favor do comunismo. Como é que você é um jovem que se diz comunista, você é um jovem que se diz socialista, você é um jovem que o teu ídolo é Che Guevara, você é um jovem que o teu ídolo é... Podia até falar Samora Machel, mas eu com Samora Machel, de Moçambique, falo com ela assim, nota-se que ele foi um nacionalista, tal como falar de Savimbi, foi um nacionalista, alguém que queria o bem do seu país, mas também estava equivocado nessa questão do comunismo. E o comunismo foi assim, o regime político que mais assassinou vidas a nível mundial. Há um livro que vocês têm que comprar, depois vou mandar para vocês em Angola, vão comprar o livro negro do comunismo. É preciso comprar esse livro, precisam ler. Então, é preciso, quer dizer, que eu estou a vos mostrar aqui, para nós sabermos onde nós queremos ir, precisamos recuar no tempo e no espaço, fazer uma análise histórica. Você entender. Depois, além da análise histórica, você fazer uma análise cultural, hein, dos povos bantus, da nossa cultura, porque são os pilares da nossa cultura tradicional que foram destruídos. Os nossos valores cívicos e morais foram destruídos. Você entendeu isso? Aqui você tem que compreender o que é que você tinha que ficar na tua casa a refletir, porque muitos só estavam a banzelar. Muitos só estavam a banzelar, você fica, só está mesmo no cubico, mesmo só fazer live, olha, estou no cubico, olha, estou saindo lá fora para ver se o meu vizinho está lá fora, estou no cubico. A Bíblia diz, sem liderança o povo perece. É claro que o povo todo não tem conhecimento. É claro que o povo todo, uns está com fome, queremos pela sabe porque estamos a sofrer de fome. Mas é preciso que hajam pessoas minimamente esclarecidas que tomam a dianteira. É preciso que hajam pessoas minimamente cultas, que entendem o cenário, que apontem o caminho para o povo, apontem a direção a seguir. Longe em qualquer área da nossa vida é preciso termos objetivos claros e bem definidos. Isso que eu estou a falar, objetivo claro. Que Angola queremos ter? Que Angola queremos ter? Qual é o país que queremos ter? Uma visão de futuro impulsiona-nos a caminhar em direção ao alcance das nossas metas. Se não tiver uma visão clara do futuro, do país que queremos ter, da Angola que queremos ter, meus irmãos, é só ficar no cubico à toa. Agora, dia 4, vamos bater panela. Essa é a nova manifestação. Dia 4 vamos bater panela, botamos panela vazia. Não é que eu estou a dizer, o angolano só é fome. O angolano só quer saber, estamos com fome. Vamos bater panela, vamos bater panela, vamos bater panela. Bater panela não vai fazer nada. Nós precisamos parar para refletir e dizer que rumo queremos para Angola. O que é que vamos fazer? Onde nós estamos a ir? É preciso que se levantam líderes de opinião que indiquem para o povo, através de lives, através de livros, através de palestras, através de cursos, através de seminários, que rumo nós queremos para Angola? Onde estamos agora e onde nós queremos estar futuramente?
Só vamos parar no bico para pensar, vamos bater panela, vamos bater panela. Isso não vai fazer nada. É claro que, como eu disse aqui, o regime vai ficar preocupado porque o regime não quer que apareçam pessoas que influenciem as massas. Porque o regime é um partido das massas. Mas isso não coloca ele ainda em perigo no sentido de temer que eles estão a criar as manifestações. É no sentido, o regime vai temer o quê? O aproveitamento político que o maior partido na oposição pode tirar disto. É isso que o regime teme. Vocês estão a entender? Porque é claro que com queda do M, né, o Nogueira vai subir como presidente, nem os outros estão aí. É claro que, mesmo nas eleições, é partido, o maior partido da oposição. Então é preciso refletirmos sobre isso. É preciso fazermos uma reflexão, que eu disse, do ponto de vista cultural. Por exemplo, esse fenômeno que nós estamos a ver em Angola, de muito, da promoção do homossexualismo, homossexuais agora estão a representar mulheres, em atividade de mulheres. Hum? Temos que discutir isso. Parece que a UNITA é a favor, parece que o MPLA UNITA todos são a favor, mas então quem vai discutir isso? A reflexão é isso. Vocês estão a pensar a refletir que é só falar, bater panela, estamos fome. A reflexão é os nossos valores morais. Pais que não assumem filhos, fuga à paternidade, proliferação de homossexuais, proliferação de falsos profetas que usam o nome de pastores e engravidam, mandam tirar gravidez, e violam, as violentam as ovelhas que estão a sofrer. A reflexão é isso. Sequestros constantes. Só que você apanha táxi de noite, são bandidos. Hein? Houve aí uma angena que denunciou narcotráfico. Hein? Então, a reflexão, pensar nação é pensar isso, que Angola nós queremos. Por que essa máfia, essa bandidagem? Então, é essa reflexão que vai nos fazer delinearmos, olha, nós queremos um país assim, um país assim, um país assim, um país assim. Então, o que é que nós precisamos fazer para termos isso que nós almejamos, que nós imaginamos que nós queremos ter? Estão a entender? Então, eu não vou ler mais meu livro, senão vocês não vão comprar. Depois vou levar em Angola, vocês compram. Quem não comprou só dá-me conhecer agora nas redes sociais. Compra já, porque esse livro eu vendi em Angola em 2018, 5 anos atrás. Essa é a segunda edição. Vamos lá ler vossos comentários. O Bel está a comentar muito, então tem que parar para ler o que é que ele está a comentar. Ele está a escrever muito grande, escreve mais pequeno para não. Mas vou ler. Sob a aderência do pessoal, demos conta de que tivemos êxito. Sobre a reflexão, eu em particular fui pensando nos acontecimentos atuais, como no caso das demolições das casas do Zango, boas, famílias dormindo a relento, quando tinham um teto, e a falta de pronunciamento do executivo face a esta situação. Refleti muito sobre as injustiças do nosso governo, que levou-me a orar a Deus a fim de remover o coração de pedra do nosso presidente e que lhe conceda um coração humano para que, pelo menos, gostei do teu comentário, da tua atitude. Você refletiu, os outros não refletiram, só ficaram só em casa. Uma grande pergunta: refletiram o quê de concreto? Da próxima vez é necessário delinear um tópico de reflexão. Boa! Tá vendo? Jovem que pensa, deixa tirar a fotografia aqui no teu. Nós temos, as nossas famílias estão desestruturadas. Falei aqui dos falsos profetas, falei aqui da agenda LGBT, falou-se aqui das demolições de casa, falta de políticas públicas. Tudo isso são objetos de reflexão e nós devemos parar e pensar que país nós queremos. Que país nós queremos, do ponto de vista ético e moral, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de políticas públicas, qual é o país que nós queremos? São essas coisas que nós devemos parar para refletir, são essas coisas que nós devemos parar, refletir, analisar e dizer: não, este é o país que nós queremos. Este é o país que nós queremos.